Boa noite a todos. É sempre uma oportunidade para todos nós quando nos encontramos nesses momentos em que temos a grata satisfação de dar-nos um tempo para nós mesmos. Esse tempo é o tempo das reflexões, que quase sempre são oportunas nesses momentos em que a gente se desvincula um pouquinho das atividades do dia, se desconecta dos problemas diários, das exigências da vida moderna, acelerada como está, para passarmos uns instantes de reflexão. E essas reflexões, elas dizem respeito ao nosso processo de evolução. Buscando estarmos melhores, vivermos, convivermos, nos relacionarmos melhor uns com os outros, para que a nossa vida tenha sentido. E o grande problema é que todos nós temos problemas. Todos nós. Todos nós enfrentamos diariamente situações diversas, problemas, que dividem o nosso foco existencial. Porque subtraem de nós a oportunidade de refletirmos e reflexionarmos acerca das atitudes, nos colocando muito impulsivamente nas respostas da vida diária. Quase sempre, quando somos acometidos de uma dificuldade, de um problema, é um pouco natural, hoje em dia, de nos assustarmos, nos inquietarmos, nos tornarmos ansiosos para encontrarmos soluções, para desviarmos a rota das situações, principalmente quando elas são dolorosas, porque nenhum de nós está para viver alegremente na dor e no sofrimento. Nenhum de nós foi criado para essa circunstância. Não existe na concepção da criação que o Criador tivesse feito a sua criatura para padecer, chorar, sofrer, sentir dor, desafio, dificuldade, sem que isso não tenha nenhum propósito. Não faz absolutamente nenhum sentido na vida de ninguém o sofrimento, a menos que este processo doloroso seja um mecanismo pedagógico de ensino, de educação, de treinamento e de modificação. Mas isso só tem sentido também se nós entendermos a vida como uma continuidade. Porque a partir do momento em que a gente tem a ideia de que a vida tem um período, um prazo pré-estabelecido e termina neste prazo, não faz sentido o sofrimento. Porque eu haveria de sofrer e aprender com este sofrimento se ao terminar a minha vida, a minha existência, acabou, encerrou o processo. E onde eu terei condições de aplicar este ensinamento? Se o processo se encerrar, de que valeu a educação, o aprendizado? De que valeram as dores, o sofrimento, as dificuldades, os desafios? Se eu não terei como continuar no aprendizado aplicando o que provavelmente eu tenha aprendido com a dor e o sofrimento. Então esse aspecto é o primeiro aspecto que nos faz despertar a consciência para entender a nossa continuidade no processo de existir. Nós costumávamos dizer há um tempo atrás, e mudamos esse hábito, mas a gente até já falou aqui, a gente tinha o hábito, o costume de dizer assim: todos nós vamos morrer.
E é uma grande verdade. Quem de nós não vai morrer? Todos os seres vivos vão morrer. Não somente os seres humanos, todos os seres vivos têm um período existencial na matéria, um período definido. Ao término desse período, acontece um mecanismo natural da lei natural, que é a morte. Então, todos nós vamos morrer. Nós sabemos. Mas nós sempre dizíamos assim: já que todos nós vamos morrer, será que nós estamos preparados? E aí, refletindo um pouco sobre isso, a gente resolveu mudar um pouquinho esse mecanismo. Porque também é verdade, nenhum de nós vai morrer. Mas como? É o oposto. Exatamente. Nenhum de nós vai morrer. É a mais pura realidade. Desde que entendamos o que de fato morre no processo de existir. Eu e vocês continuaremos existindo. Portanto, nenhum de nós vai morrer. Porém, o instrumento do qual nós nos utilizamos agora para nos manifestar no mundo físico tridimensional tem um espaço, um período pré-estabelecido de existência. As estruturas biológicas têm um tempo, vão se desagregar quando esse tempo se encerrar. Mas não nos retirará da existência, da vida. Em pensando desta forma, tudo se modifica e passa a ter um outro sentido. Então, a dor e a dificuldade, o desafio, a problemática que agora me apresenta e que me traz provavelmente a uma lição, a um aprendizado, a um exercício, porque não é possível que as coisas aconteçam por acaso na vida de ninguém. Tudo tem uma finalidade. Nada, como o próprio mestre nos disse, não há uma folha de uma árvore que caia sem a autorização do Criador. Não há um movimento qualquer da existência de tudo que conhecemos sem que o Criador tenha conhecimento do processo. Por quê? Porque todos nós estamos mergulhados no Criador. Alguns de nós poderiam pensar, mas será que Deus se preocupa comigo? Eu sou uma pessoa tão insignificante no mundo. Num mundo de 7, quase 8 bilhões de criaturas, aliás, eu acho que de 8 para 9 bilhões de criaturas, ele vai se preocupar comigo, com os meus problemas? Será que ele tem conhecimento das dificuldades que eu atravesso? Será que se importa? Porque alguns de nós poderiam pensar, não é possível nesse mar de criaturas, nessa infinidade de problemas muitas vezes maiores do que os meus, será que o Criador vai perder um tempo olhar para o meu problema? Claro, ele não vai perder o tempo e nem olhar para o seu problema. Ele está no seu problema, como você está nele. Então, nada da sua percepção escapa. E não é somente o seu problema. É a vida de um inseto, é o mecanismo de um formigueiro, é um pássaro. Tudo está mergulhado na criatura que governa, que gerencia e que produz a vida em toda a extensão do cosmos. Não é somente os seres que habitam a Terra. Nós poderíamos
enumerá-los aqui, passaríamos a noite enumerando os seres que existem neste planeta, que não passa de um insignificante grão de areia na poeira cósmica da imensidão que existe além dele, e que certamente a nossa imaginação não consegue captar, mas bilhões de outros planetas que fomentam a vida, talvez em muito maior abundância do que essa que nós conhecemos. Nada disso, nessa dimensão incomensurável, escapa às programações e à gerência e à experiência do pensamento divino. Nós estamos todos mergulhados nele. Essa é a obra da criação. E nós estamos num nível do processo de evoluir, onde tivemos o instante nessa trajetória, como uma linha, de adquirirmos, de recebermos como aquisição a consciência. Porque nós não surgimos assim como uma varinha do Harry Potter. Faça-se o ser pensante e ele surgiu na Terra pensando, produzindo. Nós viemos de um processo de longa jornada evolutiva para conquistar a condição em que nós estamos agora, que é a condição do ser que disponibiliza do racional, da utilização da consciência, do pensamento, das emoções, dos sentimentos. Já atravessamos longas jornadas até chegarmos aqui. Nós não ganhamos essa vida como um presente de Deus pronta. Nós viemos transformando-nos no processo da grande trajetória evolutiva até estarmos em condição de usufruirmos e exercitarmos a capacidade de pensar, de raciocinar, de termos a razão, o sentimento, o pensamento como mecanismos de manifestação. Essa jornada teve início lá atrás, muito longe, nas primeiras manifestações, quando, ainda experienciando a condição de átomo, nós exercitamos a condição de aglutinarmos a matéria em torno de nós. Primeiro exercício da evolução. Aprendermos a aglutinar a matéria. É o reino mineral, onde você olha uma pedra e diz, não é um ser, é um objeto, não tem vida, é inanimado. Do ponto de vista da vida que conhecemos, realmente, a pedra, o mineral, não tem vida. Mas é a essência divina aprendendo os primeiros passos da evolução, aglutinar a matéria em torno de si. Milhões e milhões de anos se sucedem até que essa essência adquiriu a condição e aprendeu o desenvolvimento de aglutinar-se em torno de uma matéria, para exercitar a manifestação da essência que é, essência divina. Mas, nesse processo de longa jornada, iniciou-se uma segunda etapa do processo da evolução. Agora que a essência aprendeu a aglutinar a matéria, ela vai exercitar as primeiras manifestações de ordem biológica, manifestar-se a organização biológica. E nós tivemos o surgimento do reino vegetal, na formação do nosso planeta, como um caderno histórico, narrando a história do ser na linha evolutiva. E os vegetais são a expressão das primeiras manifestações embrionárias de organizações biológicas. Já não é somente o aglutinar de matéria, há uma manifestação organizada
as primeiras seivas. Então nós temos o surgimento do reino vegetal. Ao longo desses milhões de experiências, anos, séculos, milênios, neste exercício, a essência, adquirindo agora essa segunda condição, aglutinar a matéria e organizá-la de forma biológica, a ter uma ordem biológica, ela dá o terceiro passo, que é o passo da manifestação exterior. Inicia-se agora a possibilidade de exteriorização. Então, essa essência inicia o seu processo evolutivo no reino animal, onde as primeiras espécies vão apresentando as manifestações exteriores de movimento, de ação, porque a planta tem o movimento da vida embrionário organizado biologicamente, mas ainda não tem a possibilidade da manifestação exterior. E a terceira etapa do desenvolvimento é a manifestação do instinto, através da ação efetiva. Então, no reino animal, nós vamos ver as primeiras manifestações de ação física, a interação e o aprendizado no exercício do pensamento instintivo. É a primeira ideia de pensamento que existe, o instinto. O instinto de sobrevivência, o instinto materno, de proteção da prole, da espécie, de manifestação em defesa, ataque para a sobrevivência, não é a manifestação do rudimento, da agressividade, é a manifestação para a subsistência da espécie, manifestação instintiva. Milhões e milhões de anos se passam nesse processo em que essa essência agora já está num terceiro nível e ela dá o passo fundamental, que é a possibilidade agora que ela dispõe de manifestar o quarto nível de aprendizado, que é o nível da consciência. Agora, capaz de movimentar-se, traz o instinto de conservação, de manifestação, de sobrevivência e vai exercitar o quarto passo da evolução, que é o racional. Com todas essas circunstâncias, a essência se individualiza neste nível evolutivo. É o indivíduo, passa a tomar consciência do que é, de si mesmo. E é exatamente isso que nos difere do ser animal. Se nós perguntarmos para um gato, para um cachorrinho mais querido do nosso clã familiar, qual é o nome? Qual é o seu nome? Será que ele tem consciência do ser que ele é? Será que ele se identifica como um ser? Por mais próximo que ele possa parecer do ser racional, do pensamento. O ser animal, qualquer espécie, ele não se identifica, ele não tem capacidade de se identificar, de saber quem é. E essa é a diferença que os separa de nós. Que nós estamos no nível de consciência em que nos identificamos, temos a condição de saber quem somos. E nesse quarto nível da evolução, nós entramos no processo da evolução do pensamento, do sentimento, da razão. É o nível que nós nos encontramos agora. Então, para chegarmos aqui, estarmos hoje sentados ouvindo tudo isso, foram milhões de anos, podem ter certeza. Nós não viemos num passe de varinha de Harry Potter. Nós viemos numa trajetória evolutiva extraordinária para chegarmos até aqui. E aqui nós iniciamos a grande jornada, porque estamos exatamente na metade do caminho entre o átomo e o anjo. Caminhamos para atingir o objetivo, nos tornarmos anjos,
seres plenos, completos do ponto de vista evolutivo. E iniciamos a jornada lá no átomo. E estamos na metade da jornada. E essa metade que nos diz respeito é a metade evolutiva que nos coloca em provas, em experiências, repetindo várias, múltiplas vezes a vinda no planeta físico, vestindo corpos, adquirindo personalidades, experienciando situações para o aprendizado e a evolução da consciência, das emoções, do sentimento, dos quais Jesus nos diz o mais importante, que resume toda a nossa trajetória evolutiva deste período, é o sentimento, a aquisição do sentimento, que nos é o mais necessário agora no processo evolutivo, o amor. Como Jesus disse, toda a lei e os profetas estão resumidos no ama a teu próximo como a ti mesmo. Aí está resumida toda a lei e os profetas. Na linguagem do seu tempo, para que se possa ter sido entendido, Jesus coloca dessa forma. Esse é o ponto em que nós devemos nos empenhar para adquirirmos a evolução, a fim de vencermos essa quarta etapa, o processo talvez dos mais difíceis, o mais árduo da aquisição da evolução, que é o desenvolvimento dos sentimentos, das emoções, do pensamento, dos quais o amor é o exemplo que resume todos os outros. E esse é o nosso desafio, o desafio que nós encontramos ao longo dessa nossa jornada. Somente nesse quarto nível evolutivo, que é o da consciência, tenhamos a certeza, nós já estivemos repetindo experiências, talvez muitas vezes, muitas vidas, muitas outras experiências, que foram modelando o que nós de fato somos hoje. Nós sempre dizemos, essa é a nossa melhor versão. Estivemos piores do que estamos. Fomos seres em experiências muito mais inferiores do que atualmente. Atualmente, essa é a melhor versão do que somos. Porque, na verdade, nós não somos o que estamos. Essa é uma grande confusão que a gente muitas vezes faz por conta da matéria. Eu não sou isso que vocês estão vendo. Eu estou. É um pouquinho diferente. Eu estou nisso, mas eu não sou somente isso. Eu sou a somatória de todas as minhas experiências, talvez como João, Pedro, Antônio, sexos outros, em longas jornadas, talvez eu tenha sido, em algum momento da história, o sexo feminino. Talvez nenhuma, não duas, talvez várias experiências repetidas num sexo para me estabelecer em outro, para a completude das experiências, para que eu adquira evolução em diversos níveis da consciência, das emoções, do pensamento. É por isso que Jesus foi bastante claro com Nicodemos naquele diálogo, quando Nicodemos disse, mas, mestre, como é que é possível conhecer o reino de Deus, atingir a angelitude, a plenitude? E Jesus disse, ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos diz, mas espera aí, mestre. E Nicodemos não era uma pessoa qualquer da sociedade daquela época. Ele era um doutor da lei. Ele era um homem
que conhecia profundamente a religiosidade, era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Arbitrava também sobre a legislação, a manifestação social das pessoas, porque um doutor da lei tinha essa autoridade naquele tempo. Ele não era só um conhecedor e que ditava leis religiosas, mas também leis sociais que regiam o convívio das pessoas. E ele diz: mas mestre, como pode eu, que sou um homem velho, como eu posso voltar a entrar no ventre de minha mãe para nascer de novo? Porque Jesus disse: ninguém conhece o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus diz: olha, Nicodemos, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Para você não confundir. Você não vai, entre aspas, foi bem esse o diálogo, mas para nós resumirmos e entendermos melhor, você não vai precisar, você, neste corpo, entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer de novo. Você vai devolver este corpo à terra, porque o que é da matéria é matéria, e você, a essência, é espírito. Você não é a matéria, está na matéria. A matéria provém da matéria. E um novo corpo, numa outra época, num outro tempo, será produzido para que você o possa habitar. A matéria vem da matéria. O espírito vem do espírito. O espírito não vem da matéria. São coisas diferentes. Então, o espírito terá condições de habitar uma outra matéria para experienciar o renascimento no vaso físico, a fim de ter novas experiências. Olha, você que é um doutor da lei não sabe dessas coisas? Jesus o repreende. Você não é um profundo conhecedor? Você não sabe dessas coisas? E aí vai um adendo, porque talvez alguns de nós desconheçam. A reencarnação já era conhecida de muitos povos, de muitas conceituações religiosas, inclusive no judaísmo, na Torá. Existem as narrativas da reencarnação. Não é uma novidade que o Espiritismo trouxe. O hinduísmo, o livro dos mortos dos egípcios, o livro tibetano dos mortos, o Zendavesta, a própria Bíblia trazia as conceituações reencarnacionistas. Nós já o dissemos aqui, nos grupos de estudo, no ano de 553, quando nós tivemos o segundo concílio de Constantinopla, Justiniano, o imperador, estabeleceu o concílio para definir nesse concílio se Jesus era filho de Deus ou se ele era o próprio Deus encarnado. Esse era o objetivo do concílio de Constantinopla. Mas foi retirado, aproveitou-se nas transcrições e retiraram as conceituações acerca da reencarnação, que existiam por conta de Orígenes, um filósofo grego, que havia transcrito, colocado as apresentações bíblicas, trazendo as conceituações da reencarnação. Foram retiradas neste concílio, até uma narrativa que se tornou histórica, e aí nós não podemos dizer que ela é real, porque não temos constatações históricas de que de fato isso ocorreu, mas são narrativas que são procedentes de estudos históricos, que Justiniano fez isso a pedido da sua esposa. Ela, a imperatriz Teodora, havia sido meretriz, prostituta, antes de conhecer o grande imperador, que se apaixonou por ela, e ela
agora imperatriz, isso é uma narrativa histórica, uma imperatriz, e na época do Império haviam mais de 500 prostitutas, e ela, para se livrar do passado, mandou que essas 500 fossem retiradas de cena, fossem assassinadas. E aí disseram, você vai pagar nas próximas reencarnações, você vai morrer 500 vezes como você assassinou essas mulheres. E ela, por medo do processo da reencarnação, pediu ao marido, no leito de morte, que ele intervisse nas transcrições bíblicas e retirasse a conceituação da reencarnação. O medo da consciência. Se é fato ou não, são narrativas que a história traz. Mas fato é, constatado, que Justiniano, no Segundo Concílio, retirou o pensamento de Orígenes, que trazia a conceituação da reencarnação, na própria Bíblia. Então nós temos não somente esta passagem, mas outra. Não somente o diálogo de Nicodemos, que é claro, mas também quando Jesus sobe ao Tabor e atravessa o período da transfiguração, quando ali ele se encontra com o espírito de Moisés e Elias, narrativas bíblicas, e ao descer ele se encontra com os discípulos e eles dialogam com ele, mestre, tu estivestes com Moisés e Elias? Mas Elias, há a profecia de que Elias iria voltar, Senhor. E Jesus lhes diz, em verdade eu vos digo, que Elias já esteve aqui e vocês não o reconheceram. E eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Como interpretar, se não através do processo da reencarnação? Como entender que eles entenderam que Jesus falava de João Batista, onde não havia nenhuma narrativa de que Jesus falara acerca de João Batista? E se Elias esteve como João Batista, é a constatação mais apropriada de que João Batista era a reencarnação de Elias. Esteve e vocês não o reconheceram. Nesse processo evolutivo, do qual ele próprio, nosso mestre, nos dá a diretriz. É preciso nascer de novo para conhecer o reino dos céus. Não há outro caminho senão um processo do aprendizado. Então a reencarnação é parte deste processo em que nós estamos inseridos agora. E o que nos cabe nesse processo? O aprendizado do sentimento sublimado para nos elevar ao nível, patamar da consciência plena, que é a consciência angelical. O objetivo de todos nós. Nenhum de nós está aqui passando férias, nem veio aqui para se divertir somente. E o palco da existência terrena traz as provas, os desafios, as dificuldades, não são para nos punir, porque equivocamos, erramos e agora temos que pagar. Não é essa a proposta da reencarnação. A proposta pedagógica da educação, da reparação, do reequilíbrio do que se desequilibrou para estar reequilibrado e poder prosseguir avançando. Então é a oportunidade de aprender. Então a dor é um instrumento que nos traz a oportunidade de refletirmos, aprendermos, modificarmos, corrigirmos rotas, refletirmos acerca de nós próprios, da nossa conduta, da nossa ação e reação no mundo existencial de agora.
Essa é a grande oportunidade que todos nós temos. Mas ela é individual, é intransferível. Você não vai realizar o processo do seu semelhante, aquele que está do seu lado, a sua esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu irmão, o seu pai. Não. Você é responsável por você. É a sua responsabilidade, porque o processo não é de benefício. Deus não vai nos dar um presente da evolução. Nós vamos merecer a evolução. Como merecemos estar aqui? Já estarmos nos utilizando da razão, dos sentimentos, do pensamento, enquanto olhamos a essência que ainda está no reino mineral, a essência que ainda está no reino vegetal, a essência que ainda está no reino animal, porque ainda não adquiriu habilidades e competências suficientes para atingir o reino da razão, o reino hominal, do qual nós já nos encontramos. Então é merecimento. O processo é meritório, mas também teremos que merecer a angelitude, e é uma conquista. Por isso, nós não faremos o dever do outro, por mais próximos que estejamos do outro, e nem o outro fará o nosso. Cada um segundo suas obras. O Mestre nos diz, cada um segundo aquilo que fizer da sua existência, das suas possibilidades, das suas condições. Então essa é a reflexão que nos cabe neste tempo. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho e tenhamos a certeza que nessa segunda parte nós receberemos as melhores energias